Avante palestra, todos bem-vindos família Palmeiras a mais um vídeo do canal. Estou trazendo aí cortezinho legal do Verdão pra vocês, comentaristas, o Paulo Massini falando do Verdão, da derrota amarga que ainda dói diante do Bahia no Allianz Parque. Créditos aí na descrição do vídeo, o Palmeiras que perdeu a liderança, mas ainda o Verdão segue vivo na competição. Já peço pra deixar o like no vídeo, se você for novo se inscreva no canal, tamo junto e bora para o nosso vídeo de hoje. Fomos afobados no último terço, eu acho que conseguimos chegar, nós fizemos 15 finalizações dentro da área. Acho que batemos o recorde, mas a verdade é que à baliza só foram 2, não é? Portanto, isso demonstra que nós realmente aí temos que ter um pouquinho de mais, ser mais tranquilos, reduzir um bocadinho a velocidade, não ser tão precipitados para que a decisão e a execução sejam melhores para nós conseguirmos fazer o golo que nós tanto precisávamos. E como te disse, nós tivemos oportunidades suficientes para poder fazer, mas acho que aí eu concordo, acho que nos faltou um bocadinho de ser menos afobados dentro da área, um bocadinho mais calma, mas não conseguimos. Futebol, né, Márcio, é proposta. Do Bahia se saiu melhor por vários fatores que você pode observar ontem. Cara, acho que para mim esse aí é o lance que poderia ter mudado o jogo, né? O Maurício finaliza depois da marca do pênalti, estava muito perto. O Bahia mereceu o resultado, e quando eu digo mereceu, a gente vai olhar os números, nós vamos ver que o Palmeiras finalizou muito mais, chegou muito mais, criou mais perigo. Mas o goleiro do Bahia pouco trabalhou, o Everton também pouco trabalhou. Foi curioso, né? Um jogo tático, cara, bonito de ver, né? Não é porque o Palmeiras perdeu que eu não posso admitir isso. Um jogo bonito de ver, com ação e reação dos dois treinadores. O primeiro tempo foi equilibrado, o Bahia muito inteligente, o Rogério, o Palmeiras marcando em perseguição individual, ele colocava, ele trazia os seus pontas um pouco para trás, né? Para que o Giai e o Piquerez chegassem junto, principalmente o Giai. E aí, quando você marca individual, se você não marca o carteiro, o cara que está com a bola, você toma a bola nas costas. E o Giai tomou algumas no primeiro tempo. Depois o Palmeiras corrigiu, teve trocação, enfim, no primeiro tempo. E não teve, assim, um 0-0 equilibrado. O segundo tempo, não. Eu concordo plenamente com o Abel. Eu não gosto de 4-2-4. Já vou avisando vocês. Eu não gosto, porque o time fica exposto a isso aí, ó. Isso me incomoda, tomar esse gol me incomoda, o empatar com o Bahia, o perder do Bahia, não me incomodaria, mas tomar um gol desse aos 43 do segundo tempo me incomoda, eu vou chegar nele. Porque assim, ele coloca o Vitor Roque pela esquerda, ele coloca Paulinho, que é muito diferente, entrou muito bem no jogo e flaco, e na direita ele põe o Estevão. Lembrando que nem Estevão, nem Paulinho começaram o jogo, né? E nem o Vitor Roque. O Estevão saiu lá de La Paz vomitando. O Palmeiras levou 8 horas. Acabou o jogo na Bolívia, até o Palmeiras chegar no CT foram 8 horas. É tempo recorde. Sim. Com uma estrutura normalmente é mais, né? Normalmente é mais, é preciso chegar meio-dia no dia seguinte, entendeu? Então chegou 3, 4 da manhã. Levando isso em consideração que ele teve que trocar o Facundo, cansado, ele teve que fazer mudanças no intervalo. O 4-2-4 te dá o que o Palmeiras teve, uma pressão em cima do adversário que tem que colocar a linha de 6, porque você tem 4 já para receber a bola, mais um volante que se aproxime e mais um lateral. E assim o Palmeiras criou suas chances. O SofaScore vai mostrar aí. O Flamengo teve 20 finalizações, o Palmeiras também. Ou 20 ou 21, uma coisa assim. E deu resultado porque o Vitor Roque finalizou. Esse menino tá encantado, né, cara? O cara sofreu 2 pênaltis, fez 2 gols impedidos por pouca coisa. Ontem o zagueiro do Bahia salva a bola em cima da linha. Teve um lance do Flaco que a cabeça que a bola passou muito perto. Teve um chute do Flaco também, um chute do Estevão, o goleiro rebateu. E o Bahia só teve um chute de fora da área do William José, que levou perigo, foi na trave para fazer o gol. O Bahia sentiu as alterações, o banco de reservas do Palmeiras fez a diferença em termos de postura de time, né? Mas a bola não entrou, não conseguiu fazer o gol.
E aí, vamos para o ponto que me incomoda mais. É preciso que o Palmeiras e o seu torcedor entenda que campeonatos de pontos corridos, enfrentando um time que é do Grupo City, que investiu pra caramba, este ano, que tem um meio-campo, talvez um dos melhores do Brasil, jogadores que o Palmeiras tentou contratar e não conseguiu. Por exemplo, o Cauli e o Jean Lucas foram jogadores que o Palmeiras olhou para eles. Caio Alexandre também. Então, entender que em pontos corridos, 1-1, um 0-0 é ruim em casa. Mas diante da campanha, venceu o Sport, venceu o Inter, venceu o Fortaleza fora. O 0-0 estava de bom tamanho para campeonato. Né? A gritaria ia ser a mesma, os idiotas de plantão, mesma coisa, isso aí não vai mudar, certo? Mas esse entendimento, por exemplo, faltou no passado, no jogo contra o Botafogo. E isso, para mim, me incomoda demais, se tomar um gol com o time todo esfacelado, o Benedetti do lado direito, o Giai vindo de zagueiro, porque você estava com a bola no campo de ataque, no 4-2-4. E o meio-campo demora, fica um espaço muito grande entre defesa, meio e ataque. E aí, esse é o gol que o Bahia faz com todo mérito, com toda a justiça. Vejam uma jogada que foi super bem trabalhada. Não foi por acaso que o Bahia ganhou o jogo. Sim, não foi por acaso que o Bahia ganhou o jogo. E vejam, aquilo que eu estou falando, se você não marca quem está com a bola, que foi o Cauli que deu o passe, você toma a bola nas costas. Tinha 6 jogadores na área e não encostou no Cauli. Exatamente. Então, incomodar a derrota como palmeirense, incomoda, perder em casa é ruim. Agora, me incomoda mais tomar um gol aí como esse, jornalisticamente eu preciso falar a respeito disso. Fora isso, gente, 34 mil quilômetros depois, tá louco de bom o que o Palmeiras fez nesses 8 jogos aí, nesse recorte. Que você nem estava contando na Bolívia, né? Nem eu, nem ninguém. Quem conta? Tira a Libertadores. Já que a análise com o Palmeiras é um pouco mais rigorosa, e acho que tem que ser pelo investimento, pelos jogadores que tem, por ser um trabalho de 4 anos, indo para 5, vai fechar 5. Então, tudo bem, eu aceito isso sem problema nenhum, não vou ficar me pegar aqui o chicote, ficar me chicoteando, coitado, tô carregando a cruz, não vou, nada disso. Não cabe para mim talvez para outros torcedores caiba, mas para mim não cabe. Veja o lance, ó, Vitor Roque finaliza e foi para isso que ele entrou de lado de campo para poder pegar, fechando, fazendo volume na área quando o cruzamento vem. Repito, eu não gosto, mas eu preciso admitir que deu certo. Poderia ter dado certo se a bola tivesse entrado. Então, ponto e basta. Se você quer ver o Palmeiras dando show, espetáculo, você não vai ver. Não é do feitio do Abel Ferreira. Mesmo com esse elenco. Isso vai ser uma questão durante toda a temporada. Mesmo com esse elenco. Não importa. Certo. Vai jogar bem, vai ganhar jogos, mas comparando aquilo que o Flamengo proporciona, não vai proporcionar. Palmeiras está consolidada, né? São jeitos diferentes de ver a vida e o jogo. Perfeito. E o Abel tem esse jeito, né? Agora, ontem, faz o quê? Depois do que o Flaco fez na Bolívia, uma vitória histórica. Ninguém ganha lá. O cara botou a bola e resolveu o jogo. Você tira o cara contra o Bahia? Mas o elenco então, é isso. Então, acho que agora, a partir de agora, é possível ver Paulinho e Vitor Roque, o time no 3-4-3. Vamos ver como ele vai administrar Estevão, se vai por dentro, e o Maurício. Né? Tem coisas para ajustar no time. Essa é a minha questão. Dói muito menos a derrota, que é uma derrota em casa. Sobre a perspectiva de rede social e comportamento de torcida, eu não vou falar sobre isso por um motivo. Toda vez que você fala, as pessoas se sentem representadas pelo que fazem, né? Então, você que chama o Abel de pardal, de burro, não sei o quê, é a última vez que eu me refiro a você. E eu estou agindo assim nas minhas redes, tem dado resultado. Eu simplesmente ignoro porque o sujeito quer confete. Esta forma de comunicação que é relativamente nova, quando a gente recebe também a crítica direta nas nossas redes sociais, aprender sobre isso, a primeira coisa a ser feita é ignorar. Quando você ignora uma situação, o sujeito some, porque ele não se sente representado. Então, para mim, é ponto e basta, e a questão do Allianz Parque, ou baixa o preço, ou vai ter que ser assim até para sempre, vai ter que ser, não tem como.
Mas a questão do público também tem aquela bandeirona atrás ali. Aliás, 2 shows do Gilberto Gil. Aliás, foi o final de semana baiano no Allianz. O Gil é Bahia, né? Eu fui ao show, inclusive, tinha muita gente com a camisa do Bahia lá. Pô, sensacional o show, aliás. Tem parte da torcida que já normaliza esse tapu mesmo. Não consigo normalizar isso, não. É Acho bem. Se você tem uma questão e tem sido mais como mandante do que como visitante, você tem que tratar os detalhes como mandante, todos. Ambiente de estádio, maior número de partidas no estádio possível. O Palmeiras está tendo um problema como mandante desde o ano passado, certo? Então, para o Palmeiras se tornar além do melhor visitante do país e ganhar os campeonatos, ele vai precisar ganhar os seus jogos como mandante, né? O que me chamou a atenção ontem, primeiro, na verdade já tinha me chamado na altitude, foi o número de titulares que o Abel quis utilizar em La Paz, né? O Massini falou, o Estevão saiu vomitando, o outro tal, jogou mais titulares do que eu imaginava. Alguns foram repetidos, e é um desgaste muito grande. O Bahia jogou na quinta, mas jogou como mandante contra o Atlético Nacional de Medellín, é diferente, a semana, e a gente tem que analisar, porque todos os times que estão jogando competições internacionais, a semana tem 3 jogos. Vai fazer uma semana aqui que o Bahia ia jogar com o Ceará. Não é que o Bahia... Ceará, Atlético Nacional, Palmeiras. O Bahia entrou na segunda-feira passada, a gente estava falando aqui, estava na zona de rebaixamento, pressionado no Brasileiro, só estava bem na Libertadores. Vamos lá. Ganha do Ceará com gol 58 de pênalti polêmico, certo? Ganha do Atlético Nacional com gol no final, William José. Assume a liderança da Libertadores. Ganha na última bola, então são 3 vitórias, 1-0 na parte final dos jogos, deixando o time bem nas duas. Não estava assim na segunda-feira passada. Isso é para todo time, é muito jogo. A idade de cachorro, né? Em uma semana o Bahia já mudou a sua perspectiva. Né? Agora, o que tem em comum nessas 3 vitórias, né? O treinador tem feito trocas interessantes e o elenco responde, porque tem muita opção. E aí, do lado do Bahia, antes de voltar à escalação do Palmeiras no Allianz, ontem foi interessante porque ele normalmente não joga com 3 atacantes. O Bahia entrou em campo com 3 atacantes para bloquear os lados do Palmeiras e fazer o jogo mais franco. Ele tinha o trio no meio e entre eles o Everton Ribeiro. O Bahia foi corajoso. O Juba, que é lateral esquerdo, é ofensivo. O Bahia foi corajoso na formação inicial. E surpreendeu o Palmeiras. E aí acho que a questão, quando a bola não vai entrando, a coisa vai ficando. O Bahia foi protelando o jogo, que é sempre uma estratégia contra o Palmeiras. E aí, um time que tem... O Bahia tinha um time titular bom ano passado e um banco muito aquém. Agora, o Bahia tem um elenco excelente. Excelente, com muita peça diferente. E todos jovens, com gás. O Cauli tem sido reserva muitas vezes. Olha o passe que ele dá. Não é com um jogador qualquer, né? E aí acho que ele consegue a vitória. Como o Massini falou, eu concordo muito com ele. Do jeito que está o jogo, como foi a semana, o empate era bom. E o Palmeiras marcou com o olho nessa jogada. Quantos jogadores do Palmeiras na jogada para fazer uma tabelinha dentro da área, né? E ninguém... né? E ninguém evitar essa situação. Mas, para ser um mandante melhor, o Palmeiras vai ter que cuidar melhor dos detalhes. Eu não estou falando para dar espetáculo que o Flamengo faz, o Abel ainda não tem o time ideal para jogar em casa, é um monte de questão, mas estou falando da estrutura do comando. Preço de ingresso. Isso aí não vai mudar. Então, vai mudar. Não vai mudar. E o alerta... É isso, eu estou trazendo uma informação, tá? Não vai mudar num futuro, para este ano, vamos dizer assim. Se mudar, eu vou ficar surpresaço. Não vai mudar. E o alerta... Não existe, desculpa, Vessa, não existe dentro do clube, na gestão, essa percepção. O alerta do Arnaldo é bom. Os últimos 5 jogos do Palmeiras no Allianz Parque. Perdeu do Bahia, perdeu do Corinthians, empatou com o Botafogo, e aí ele ganha do Cerro e ganha daquele pênalti mandracão lá contra o São Paulo. Então, esses últimos 5. E olha que se trouxer Allianz, né?
É no Allianz. E olha que se eu traço um pouquinho para trás, empatou 0x0 com o São Paulo, empatou 1x1 com o Corinthians, empatou 0x0 com o Red Bull. Enfim, ele vem, se pegar os últimos 10, ele praticamente ganhou 2 em casa, no Allianz Parque. Mas ganhou do Corinthians na Arena Barueri, que é o túmulo do futebol. Eu sei, não, tô falando do detalhe também... do Allianz Parque, que é onde o Palmeiras manda seus jogos. Isso não é a proposta também? Não, isso é uma bobagem que a imprensa pega para ficar falando sobre isso. Já muda, cara, pelo amor de Deus. É mais fácil de... Circunstancialmente, então o Palmeiras ganhou do Corinthians na Arena Barueri, agora vai jogar lá para sempre. A Arena Barueri estava pulsando, estava quente, estava nada. Não, é que, entendeu, gente? Não, tem uma questão específica, né, Massa? Ou algumas questões envolvendo o Palmeiras mandante. As torcidas organizadas estão proibidas. Sim, aí é outra questão. Então tem uma série... A geladeira do estádio... Exato. Então, esse talvez seja o principal. Isso não vai mudar. O clube, a torcida está punida com o presidente preso. Ele, mais não sei quantos diretores. Certo. Agora, o que teria que fazer era abraçar o clube e baixar o preço, entendeu? Fazer um outro tipo de público para compensar essa situação. E na teoria o que foi para Barueri, porque era um pouco mais barato. Pois é, era um clássico, tal, exato. Você tem que pensar nessa situação de não ter as torcidas organizadas ao lado e tudo mais. E só o detalhe do gol, você pega 2 caras rápidos e leves com 2 tanques marcando. Os 2 tanques, que é o Giai e era o Benedetti estava do outro lado, ele estava do lado direito. Era o Emiliano, não era? Martins ali? Não, o Emiliano larga o Cauli. Ele tinha acabado de entrar. Entendeu? A questão do gol é você não perceber que o Bahia fez isso o jogo inteiro, né? E você afunda para dentro da área, não marca o portador, o carteiro, que foi o Cauli. Isso. E aí toma a bola nas costas e é gol do Bahia. Golaço, aliás, gol do Ceni, porque ele colocou os 2 jogadores no segundo tempo. Olha lá, 2 tratores para pegar 2 caras leves e rápidos. Ó, a hora que ela tabela, esquece. Você não ele puxa a marcação. Olha lá, você já não pega mais. Caras muito fortes fisicamente, mas que nessa hora da velocidade é duro. Agora, futebol é detalhe, porque um lance anterior, o Vitor Roque foi derrubado assim a 2 centímetros da área. O que foi ali? Não, foi fora da área. Foi falta, mas foi fora da área. Vessa, Arnaldo e Napoleão, meu querido Napoleão. O Palmeiras fez para ganhar o jogo. Fez por onde para ganhar o jogo. Entendeu? Não jogou mal, né? Não jogou mal. Não jogou mal. Não jogou mal. Foi brilhante, foi exuberante? Não foi. Mas não jogou mal. E poderia ter vencido o jogo com até alguma tranquilidade. Né? Você acha, Massa, que analisando o que foi feito na semana, La Paz e Allianz contra o Bahia, como é que o Palmeiras vai encarar Fortaleza e Ceará na Copa do Brasil? Vai viajar todo mundo, tem sido isso. Joga o grupo todo. Joga meio tempo 1, ou ficam 2 que não tem condições. Por exemplo, o Rios não viajou para Bolívia, certo? Vitor Roque também não. Vitor Roque também não, que estava com lesão, né? Lesão não, estavam sentindo problemas, precisavam de tratamento, né? O Palmeiras está sem o Micael e sem o Murilo. O Palmeiras está sem zagueiros. Tem o Naves e o Benedetti. Tá jogando com o Gomes, que joga todas, o Naves e o Benedetti. Coincidentemente, os 2 jogam no lado esquerdo. O Murilo e o Micael. O Naves, o Benedetti também. Joga pelo lado esquerdo. Jogou bem ontem, fez um bom jogo. Nada demais, assim, fez um bom jogo. Então, o que o Palmeiras tem mostrado nestes 34 mil quilômetros que vai deixar 1 ou 2 de fora da viagem e vai rodar, vai jogar meio tempo, 45, 50, 55, vai mudando de acordo com o desgaste do jogador. Ontem o Facundo fez a 22ª partida dele, cara, seguida. Ele saiu. Parou praticamente, né? Ele saiu no intervalo. Chega uma hora que não dá. O Giai está jogando todas, porque os 2 laterais estão machucados, o Marcos Rocha e o Mike. Perspectiva de voltar, eu vejo do Veiga, do Marcos Rocha. Mas acho que só para o fim de semana, não agora no meio de semana. E só para... Só para concluir, Vessa, desculpa. Eu faria o seguinte, eu faria um time em torno de Paulinho e Vitor Roque para quarta-feira, porque os 2 estão com menos desgaste. E só para lembrar os mais desesperados, né? Ver uma derrota em casa, não sei o quê.
Palmeiras ganha do Inter em Porto Alegre e ganha em Fortaleza. Se perde um desses 2 jogos e ganha hoje, parece que era a mesma coisa e estaria com outro... Não, lá no Inter, beleza, perdeu lá. O debate é o que o Arnaldo trouxe. E você também trouxe com números, né? Porque a média do futebol, embora eu entenda o que o Massini está falando aqui, é o time em casa ser melhor. O Palmeiras é o melhor visitante do campeonato há algum tempo, né? E o Allianz primeiro se falava, não, porque o tapetinho, agora já não é o assunto. O assunto é a arquibancada bloqueada, o assunto é que o time não vence, então... Cara, se você pegar a estatística do Allianz, ela continua espetacular. É que entra num modelo do ano passado, eliminações em casa. O brasileiro mesmo em casa. Isso. Então, assim, eu me lembro de Palmeiras e Ferroviária, no dia em que a torcida organizada invadiu a sala de troféu e quebrou o patrimônio do clube. Naquela semana se discutiu muito não jogar no Parque Antártica, o antigo Parque Antártica. Ah, não dá, pressão muito grande, o jogador não aguenta. E foi jogar no Pacaembu. E não ganhou da Ferroviária. Entendeu? Então, assim, por isso que eu relativizo isso. Porque se entra uma bola, acaba esse negócio. Ontem sabe? Acho que o e ganhou do Corinthians na Arena Barueri, que é o túmulo do futebol pro Palmeiras, pro torcedor do Palmeiras. Então, circunstancialmente tem sido assim, os companheiros têm razão, precisa melhorar. E agora, a questão de arquibancada não tem nenhuma solução próxima, tá? Então é isso, família. Vocês viram aí os comentários falando do Verdão, Paulo Massini e companhia. Palmeiras que perdeu aí no Brasileirão. Agora o foco é Copa do Brasil, né? Já na quarta-feira, diante do Ceará, fora de casa no Castelão. Trazendo uma notícia aqui pra vocês do Verdão sobre o Dudu. O Dudu aí que está sendo especulado como uma possível saída do Cruzeiro, né? Já que o jogador perdeu espaço, foi inclusive afastado por lá. Dudu, aqui na web está circulando a notícia. Ele se arrepende da saída do Palmeiras e toparia inclusive voltar ao Verdão após saída do Cruzeiro, hein? Segundo informações, o jogador se arrependeu de ter saído do clube, mas as portas aqui no Palmeiras a gente sabe que está fechadas, né? Até porque ele e Lila Pereira têm um embate aí, os dois na justiça. E o segundo reportagem, inclusive da Bola VIP aí, Dudu se arrepende de saída do Palmeiras e toparia voltar, mas não vai. O atacante Dudu está arrependido da forma como saiu do Verdão, isso porque ele gostaria de ficar mais tempo no clube e ter cumprido seu contrato. Mas com sua negociação diante do Cruzeiro do meio do ano passado, o seu filme foi queimado totalmente aí nos bastidores. Com isso, o jogador perdeu totalmente o prestígio por Lila Pereira, a presidente do Verdão, né? A gente sabe que o Palmeiras aí está tentando aí contratar jogadores no meio do ano, mas o Dudu acabou saindo e o Palmeiras trouxe reforço para o seu lugar. Ele tentou permanecer, mas não ganhou pouco com a comissão técnica, reclamou das minutagens que estava no banco de reservas e isso também afetou demais a sua saída, né? A reportagem soube que é um grande arrependimento do atacante, que ele poderia ter feito tudo de uma maneira diferente, toparia voltar, retornar para o clube onde se tornou ídolo, mas as portas aqui estão totalmente fechadas para que isso um dia possa acontecer, principalmente no comando da nossa presidente Leila Pereira. Barrado e com situação indefinida no Cruzeiro, o Dudu pode ser opção no Botafogo. Se a negociação avançar, o atacante de 33 anos poderia ser inscrito aí pelo Botafogo já no Super Mundial de Clubes. Ainda não houve qualquer avanço na negociação. Não teve nada, mas é um atleta interessante que interessa ao Botafogo, afirmou aí Alessandro Brito, diretor da gestão esportiva do Botafogo. Agora ele pode jogar no futebol após essas polêmicas aí. Então Dudu, provavelmente de saída do Cruzeiro, ele se arrependeu de ter saído do Palmeiras, mas agora é tarde, meus amigos. Inclusive aí o jogador deve ser reforço do Botafogo, que tem interesse no jogador, né? Ele brigou com o treinador por lá, a situação ficou muito complicada para o Dudu, foi barrado no Cruzeiro e o staff, né, que é a SAF do Botafogo lá, já deu a entender também, vazou um vídeo aí que o presidente fez o gesto com a mão aí que o Dudu está assim de saída do Cruzeiro. 3 anos de contrato e o jogador em 4 meses por lá já está causando polêmica e deve deixar aí o Cruzeiro nos próximos dias e na próxima janela de transferência.